O Bolsonaro ele tá tão desesperado que ele tá comemorando até chuva. Porque eu não sei como tá aí a sua cidade, mas aqui tem chovido com certa regularidade. Isso tem dado esperança ao presidente que ele vai poder, primeiro, abaixar a conta de luz e segundo, que não vai ter crise energética. O problema é que a situação ainda é muito crítica. E por mais que o Bolsonaro queira comemorar, essa chuva pode ser que não seja suficiente. Porque o nível dos reservatórios está o mais baixo desde 2000. E o que aconteceu em 2000, 2001? Justamente o racionamento de energia. O racionamento de energia, claro que vocês não vão lembrar, porque vocês são muito jovens, mas o racionamento de energia foi uma bomba para o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos que apagar a luz, nós tivemos que fazer racionamento, foi uma situação muito chata, foi um saco na verdade. Só que naquela época houve uma grande comoção popular para que a gente pudesse economizar energia. Só que o Bolsonaro ele não une as pessoas, na verdade ele distancia. Ninguém quer ficar perto de Bolsonaro e muito menos os bolsonaristas. Você olha para ele e você vê aquela cara amargurada, aquela cara asquerosa, você não quer ficar perto dessa gente não. Fica longe de mim, por favor. Fica longe de mim. E se chegar perto, você usa até um DTFON para matar ali os germes do bolsonarismo, que são germes perigosíssimos. Mas voltando aqui pro assunto. O Bolsonaro ele não consegue unir a população. Então, se for proposto um novo racionamento, será que vai ter aderência para isso? Difícil. E o pior ainda é que como nós estamos com crise energética, o preço da conta de luz está subindo muito. E quem sofre mais com isso? Justamente os mais pobres, que é a parcela do eleitorado que o Bolsonaro mais precisa crescer, na visão do Centrão e na visão do presidente também, para ser competitivo em 2022. Então essa chuvinha, o Bolsonaro já quis trazer uma esperança, vou baixar o preço da conta de luz, vou baixar o preço. Só que não é assim. Eu vou pegar aqui para vocês duas reportagens. A primeira delas, olhem só. Reportagem do UOL. Reservatórios têm nível mais baixo para essa época do ano desde 2000. Eu tô falando para vocês dessa crise energética. Eu sou o único aqui no YouTube que tem dado a atenção a essa crise, porque essa crise pega no ponto de vista eleitoral também. Fora que atrapalha a retomada da economia. Porque se você tem um aumento da inflação também pela energia elétrica, o que acontece? A população compra menos. Se a população compra menos, você não tem geração de emprego. Se você não tem geração de emprego, você não tem retomada da economia. E você tem aí a estagflação. A inflação aumenta, a quantidade do crescimento econômico permanece igual e aí você tem muitos problemas com isso, porque a miséria aumenta. E como nós temos visto, a miséria hoje no Brasil está galopante, pessoas fazendo garimpo de ossos e pelanca porque não tem o que comer. Isso passa também pela crise energética. Os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste registraram o nível mais baixo para essa época do ano desde 2000, quando se iniciou a série histórica do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ontem, o armazenamento, ontem no caso da reportagem, isso aqui, reportagem do dia 15, ou seja, dia 14, o armazenamento médio era de 16,86%, o menor índice quando comparado com os mesmos dias dos outros anos. Ou seja, é um pipinácio. E o Bolsonaro continua mentindo, continua querendo enganar a população. Órgão técnico do governo contraria Bolsonaro e disse que crise energética requer atenção. Nesta quinta, Bolsonaro comemorou a chuva e disse que irá baixar a bandeira da conta de luz de novembro. Não é bem assim. E comigo. O grupo emergencial criado pelo governo para monitorar a crise hídrica afirmou em nota na sexta-feira que apesar do aumento das chuvas, a situação ainda requer atenção. A avaliação contraria a declaração do presidente, que na quinta-feira traçou um cenário otimista para o setor após as recentes chuvas no país. Aí ele falou que vai abaixar a conta de luz. Ele falou assim, meu bom Deus nos ajudou agora com a chuva. Estávamos na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico na sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento de Minas e Energia, né, decretar a bandeira vermelha. Dói no coração. Sabemos da dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, determinar que volte a bandeira normal a partir do mês que vem. Olhem só como o Bolsonaro ele é poderoso. É poderoso nada. O Bolsonaro não manda mais em absolutamente nada no governo e ele não vai determinar isso. Se o nível continuar baixo como está, atingir o pico mais baixo em 20 anos, em 21 anos, não tem como o Bolsonaro voltar a baixar a bandeira da energia, o que é um enorme problema para ele, como eu tenho falado aqui, principalmente por conta da eleição. E é um problema para nós. Eu estou gravando vídeo aqui, preciso de um monte de lâmpada e isso encarece o valor do vídeo também. Então clica aí no botão de gostei, dê essa força aqui, porque a situação por culpa do Bolsonaro tá grave. Aí você vai falar, mas por que por culpa do Bolsonaro? Porque esse cenário, ele já era previsto desde outubro do ano passado. Ou seja, tem um ano que todo mundo sabia que isso iria acontecer. E o que o governo fez? Absolutamente nada. O governo nunca faz nada. Eu tô falando igual o Augusto Nunes. Ele balança a cabeça assim e fica falando desse jeito, né? Então, o governo não fez nada. O governo já sabia e não fez nada. E em alguns locais, como em Minas Gerais, o problema tá ficando mais sério.
E não adianta. Como, apesar do Bolsonaro querer passar uma mensagem, uma posição de otimismo, a situação está muito, mas muito delicada. Essa é uma crise que o governo não tem condições de enfrentar, como todas elas, contanto que as crises não sejam criadas pelo próprio governo. Mas essas crises de fora, como a pandemia, como o racionamento, não, ou com a crise energética, não tem como, porque isso envolve trabalho, e trabalho vocês sabem que o Bolsonaro, ele detesta. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei. Ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.